if there's an open way. A paz do Senhor, meus irmãos. Neste momento, estamos dando início a mais um culto, desta vez da Missão com Jovens, e eu convido a todos que estão me ouvindo neste momento a vir participar conosco deste culto para que possamos exaltar ao nome do Senhor, que é maravilhoso. Então, antes de tudo, como sempre, vamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus para que Ele se faça presente e receba o nosso culto, amém? Você aí na sua casa, feche seus olhos, eleve sua voz, ou então até mesmo nos seus pensamentos, e vamos adorar o Senhor e chamar para que Ele se faça presente neste momento e receba a nossa adoração e louvor, amém? Pai amado, eterno, santo e poderoso, neste momento, Senhor, aqui estamos reunidos, Senhor, ainda que distantes, de alguma forma, Senhor, conectados através, Senhor, da internet. Te pedimos que venha receber nosso louvor e nossa adoração, Senhor, porque este é o único propósito de estarmos aqui, Senhor, tendo todo este trabalho para gravarmos, Senhor Deus. Pedimos a Ti, ó Pai, que possas estar alcançando a cada um dos irmãos através destes vídeos, Senhor, que possam estar fazendo efeito, que os irmãos possam estar aprendendo mais de Ti e da Tua Palavra. Vem receber, Senhor, adoração e louvor, que este culto seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Senhor. Amém. Então, irmãos, neste momento, agora que já chamamos o Senhor, exaltamos o Seu nome, vamos louvar a Ele com um louvor, amém? Com o ministério de louvor. Aleluia! Agora que nós louvamos ao Senhor, irmãos, neste momento, vamos estar com o nosso irmão Hendrick na palavra inicial. Vamos ficar atentos ao que o Senhor tem a falar conosco. A paz do Senhor, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Bom, vamos fazer a leitura inicial, quem puder. Você que está na sua casa, abre sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por este dia, Senhor, obrigado por cada um que está aqui, Senhor, assistindo, Senhor, este vídeo, Senhor, para te adorar e te exaltar, Senhor, ouvir mais da Tua palavra, Senhor, que esta palavra que lemos, Senhor, venha nos edificar, Senhor, nos engrandecer, Senhor. Abençoa a nossa nação, Senhor, cuida dela, Senhor, devido a essa pandemia, Senhor, que nada de ruim venha acontecer a Tua igreja, Senhor, que venhamos ajudar os necessitados, Senhor, aqueles que precisam, tanto do meio físico quanto da Tua palavra, Senhor.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome santo de Jesus. Amém. Aleluia! Agora que o Senhor Deus falou conosco através de sua palavra, a irmã Keila estará trazendo um louvor e nós estaremos juntamente com ela adorando ao nome do Altíssimo. Louve aí, não importa como você esteja, louve ao Senhor neste momento.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora que nós já louvamos ao Senhor, já oramos, já o convidamos a vir se fazer presente, nós, neste momento, então, estaremos passando para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, um momento muito importante. Então, já que estamos com o nosso coração preparado, já louvamos ao Senhor, fique agora neste momento atento para ouvir o que o Senhor Deus tem a falar com você. Amém, meu irmão? Então, eu vos convido a abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículos do 33 ao 39. A carta do nosso queridíssimo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos lá? Vamos estar lendo o versículo 33 até o 39, amém? Diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome dele. Irmãos, então neste momento eu vos convido a esta breve reflexão que estaremos fazendo. Muito se ouve falar, irmãos, nos nossos dias atuais acerca do quê? Da vitória. Aleluia! Quando nós falamos em vitória, o povo se anima, não é? As pessoas já começam a dar mais glória a Deus quando se menciona a palavra vitória dentro de um culto. Então a gente ouve muito falar sobre vitória, sobre prosperidade e outras coisas que são como uma doce canção para os nossos ouvidos, é ou não é? Quando a gente ouve que Deus vai nos abençoar, que Deus tem vitória para nós, o nosso ouvido chega a sorrir, não é? Então, a gente sabe que Cristo, Ele deixou para nós inúmeras bênçãos e a gente sabe que Ele deu a sua vida por nós. Então a gente sabe que o Senhor, sendo nosso Senhor e Salvador, Ele de fato tem inúmeras bênçãos para nós, isso não é mentira. Até porque, se não fosse assim, Ele não teria morrido por nós, se Ele não nos quisesse abençoar. É ou não é? É. Ele quis nos abençoar. Então nós somos abençoados, nós temos vitória em Cristo de fato. Então, Ele deu a vida por aqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador. E isso é a maior bênção que nós podemos ter. Saiba disso. O Espírito Santo fala através de Paulo que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 37 que nós lemos. E ele também fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 57, assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, assim é muito bom. Ele nos dá a vitória. E, irmãos, vamos dar uma olhada aqui no conceito de vitória. Porque a gente fala bastante de vitória, vitória, vitória. O que é vitória? Então, a definição de vitória, de acordo com o dicionário que eu peguei aí na internet, diz assim: a primeira definição é o ato ou efeito de sair-se vencedor, de triunfar sobre um inimigo, competidor ou antagonista. A segunda definição diz que é êxito, triunfo, sucesso alcançado. Por exemplo, a vitória dos bombeiros sobre o incêndio. Glória a Deus. Então, a vitória a gente entende desta forma que é sobre algo, que você vence algo, você tem vitória sobre algo. Assim como no exemplo que nós demos, o bombeiro tem vitória sobre o incêndio, certo? Então, já que nós falamos tanto de vitória e já que Paulo fala a nós de vitória, eu vos pergunto, sobre o que é a nossa vitória, meus irmãos? É um questionamento muito pertinente que nós devemos saber responder. Se a vitória é, portanto, sobre algo, um inimigo ou antagonista, sobre o que é a vitória em Cristo? Não é necessário, irmãos, que a gente vá muito longe para saber sobre o que é a nossa vitória.
Basta nós olharmos os versículos anteriores ao que nós lemos, né? O 37 e o 57. Basta nós olharmos os versículos que vêm antes deles. Então, a acusação, a condenação e a separação, que foi o que nós lemos, o versículo 33, 34 e 35. Então a gente tem vitória em Cristo sobre a acusação, a condenação e a separação. E se nós levarmos em conta o versículo 57, lá de 1 Coríntios capítulo 15, a gente vê que a gente tem vitória também sobre o quê? O aguilhão da morte, que é o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nós somos vencedores sobre o pecado, a morte e o inferno. Nós somos livres da culpa e do acusador, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nós somos vencedores sim, mais do que vencedores, meus irmãos. Mas não de uma forma materialista, como muitos têm pregado. Não. Nós somos vencedores de uma forma espiritual. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu vitória contra os principados e potestades. Ele nos deu vitória contra o pecado, contra a acusação que Satanás tinha contra nós. Aleluia! E essa é a nossa vitória, meus irmãos. Porque por muitas vezes nós ouvimos por aí que a nossa vitória ela é sobre alguma coisa, sobre o desemprego, porque não tem emprego. Nós ouvimos que a vitória ela é sobre o carro, que Deus vai dar o carro, eu recebi minha vitória, e a vitória é o carro. Meus irmãos, Deus nos abençoa sim, mas a palavra do Senhor não fica nos garantindo essas coisas não. A nossa vitória é espiritual. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é espiritual, meus irmãos. Quando nós compreendemos isso, é maravilhoso. Porque o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: Ele manda que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sendo assim, meus irmãos, eu vos pergunto, o reino de Deus é terreno? É material? Não é não. Não é, de forma alguma. O nosso Senhor Jesus Cristo fala de um reino espiritual, assim como ele também é um rei espiritual. E sabe o que aconteceu quando tentaram coroar ele aqui na terra? João capítulo 6, versículo 14 e 15. Tentaram coroar Jesus e ele, fugiu. Porque Deus, Jesus Cristo, não queria ser um rei temporal. Porque ele é o rei eterno. Ele não é um rei temporal, não. Desses que surge, se levanta, conquista o mundo, depois morre. E aí? E o mundo que ele conquistou? Morre, meus irmãos. Não, Jesus ele é um rei atemporal. Jesus ele é eterno. Sabe por quê? Porque o que importa é o que é eterno. Porque de que adiantaria ele ser um rei material se a matéria morre? Se hoje o que vale muita coisa, amanhã pode não valer nada. Irmãos, o que importa é o que é eterno, porque, como nós já dissemos, o reino de Deus é espiritual. E Jesus manda que nós busquemos primeiro o reino. E se o reino é espiritual, nós temos que buscar primeiro o reino. Obviamente temos que buscar aquilo que é espiritual e não aquilo que é carnal, aquilo que é mundano. Meus irmãos, então, tanto é assim que somente aquele que for nascido da água e do Espírito entra no reino. O reino é tão espiritual, irmãos, que ele só pode ser adentrado por aqueles que nascerem da água e do Espírito. Cheque lá, João capítulo 3, versículo 5. Aleluia! É o Senhor falando ali com um chefe, não é? Da sinagoga. Então, o nosso maior destino é o reino dos céus. O nosso destino é maior do que este mundo caído. Porque, meus irmãos, o que é este computador? O que é este pedaço de papel? Este mouse? Esta camisa linda? O que é este óculos? O que é este meu corpo, senão matéria que logo se decompõe, meus irmãos? Ou o que você acha que acontece com o seu corpo quando você morre? Ele vira pó, ele é digerido por bactérias, micro-organismos, não é? Então, isso aqui não importa, meus irmãos, porque isso aqui padece. O que importa é o reino de Deus, que não padece, não morre, é espiritual, é eterno. E é isso que nós temos que buscar. São estas as bênçãos que nós temos que buscar. É esta a vitória que Cristo nos dá. Uma vitória sobre a morte e o pecado que antes nos levavam para o inferno.
Aleluia. Então, meus irmãos, nós sempre temos na palavra do Senhor um desapego àquilo que é terreno. Porque aquilo que é terreno padece, desaparece e muda. Já aquilo que é eterno prevalece, perpetua e permanece. Então, meus irmãos, nós não devemos dar importância àquilo, não devemos dar importância excessiva, né, àquilo que logo morrerá. E isso vale tanto para os nossos corpos, quanto para a nossa vida inteira, quanto para os nossos bens. O que importa é o que é eterno. Até porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Eclesiastes, meus irmãos, que é um livro maravilhoso do Antigo Testamento, eu lhe imploro, leia. Também nos adverte acerca disso, quando ele lá no capítulo 4, versículo 7 e 8, narra um homem que possuía uma grande ganância, um grande desejo de fazer, amontoar riquezas para si, né? E ele trabalhava para si próprio, porque também é dito que ele não tinha nem filhos, nem família, e ele adquiria bens dos quais ele nem aproveitava, entendeu? Então, Eclesiastes diz que isso é vaidade, que isso é besteira, é trabalho enfadonho, sem motivo, porque ele vai juntar todas as riquezas, não vai nem aproveitar o que de fato há de bom neste mundo, e aí, e depois, quando ele morrer, ele vai levar tudo com ele? Não vai. A alma dele, como é que vai estar? Porque a alma dele vai permanecer pelo resto da eternidade. E as coisas que ele juntou aqui vão padecer, vão se espalhar. Então o que importa, meus irmãos, não são esses pequenos 100 anos, assim, em média não, né? Sendo bem ali generoso, se você viver uma vida ali de 100 anos, se nós vivemos uma vida de 100 anos, estamos sendo bem generosos. Então o que é estes 100 anos que nós vivemos aí, escolhendo aí, sendo bem generoso, perto da eternidade? Você consegue parar para pensar que 100 anos não é nada se for comparado com 1 milhão de anos? 1 trilhão de anos não é nada. É ou não é? Então, nós passaremos trilhões de anos vivendo. Agora basta você decidir se você quer viver ao lado do nosso Senhor ou longe dele. Então, meus irmãos, o que é de fato relevante para a nossa existência é o que é eterno e não aquilo que é passageiro. Essa é a nossa vitória em Cristo. Então, meus irmãos, a última frase, vamos repetir. Essa é a nossa vitória em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. O que isso quer dizer? A gente está falando aqui várias vezes que a gente tem vitória em Cristo, que é vitória em Cristo para lá e não sei o que em Cristo para cá. O que é a vitória em Cristo? A vitória em Cristo, meus irmãos, dizer isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa vitória, minha vitória, não é de nosso, não é de meu mérito, mas de quem? De Cristo. Sim, a nossa vitória não é de nosso mérito, mas sim mérito de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos vitoriosos sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Aleluia, somos vitoriosos sobre tudo isso. Mas não por nossa força, pela força do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque sem Deus, se lutarmos contra o pecado, se lutarmos contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades e principados, não venceremos porque nós não temos força. A nossa força é fraca comparada à força do pecado. Porém, a força que há em nós, mas que não provém de nós, meu irmão, essa força não tem nem como comparar com a força do pecado, porque é poder de Deus, é poder de Jesus que nos dá força para vencer o pecado, para vencer as tentações. Oh, como isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, o mérito não está em nós. O mérito não está em você, não está em mim. Por quê? Porque nós somos vitoriosos em Cristo. Jesus venceu o pecado na cruz por nós. Então a vitória é sua, é minha, é nossa, mas não foi conquistada por nós. Foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, meus irmãos, Jesus Cristo nos fez vencedores. E por quê? Se nós não temos força para vencer o pecado, se nós não temos como competir com o pecado, contra a morte, contra o inimigo de nossas almas, eu vos pergunto, por que então viria Jesus para fazer isso por nós? Será que nós somos tão incríveis assim, a ponto de Deus olhar para baixo assim e falar, temos que fazer alguma coisa por eles? Pelo contrário,
nós somos desprezíveis, meus irmãos, porque nós estamos aqui afundados em pecados. Nós não merecemos nada do que Jesus fez por nós, mas mesmo assim Ele fez. E como é o nome disso? Graça. Essa é a graça de Deus. Por quê? Por que Ele fez isso? Por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e não a vida temporal, a vida que logo acaba e cessa. Os irmãos estão compreendendo? Fiquem ligados, porque o Senhor Jesus está falando conosco neste momento. Então, isso se chama graça. Este amor de Deus que se sacrificou por nós se chama graça. Porque quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos nossas ofensas, todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Aproveite e leia o 15 também, que é muito bom. Então, a cédula, a moeda que era contra nós, foi aniquilada, destruída na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não porque você merecia, não porque eu merecia, não. Mas porque Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Por amor, isso é inexplicável. Não há como encontrar alguma solução que justifique o fato de Deus ter nos amado tanto assim. É simples, Ele nos amou, mesmo nós não merecendo. Aleluia! Não há como entender, apenas há como receber este amor. Receba o amor de Deus. Receba o amor de Deus, porque Ele te concede a salvação e a vida. E Ele te concede, aleluia, a oportunidade de ir, aleluia, com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Então, meus irmãos, é um tapa e um beijinho, não é? Porque primeiro a gente compreende que nós não somos nada. Primeiro compreende-se que não somos nada e depois recebemos o amor de Deus. Porque primeiro é necessário compreender que não temos a capacidade de vencer a morte, o pecado e o inferno por força humana. E depois que nós entendemos que nós não somos nada, depois que nós entendemos que nós não temos força para competir com tudo isso, depois podemos receber o amor de Deus. Então, irmãos, entenda que você não tem força para vencer o pecado, o inferno e a morte. Mas Jesus, não fique aflito não, porque Jesus venceu por você. Aleluia! Então, meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa efemeridade, vemos o quanto nós estamos um dia aqui e no outro dia podemos não estar. Você já parou para pensar nisso? Uma doença pode pegar você do nada e ó, cadê o irmão? Não foi arrebatamento não é nesse sentido. Estou falando que hoje você pode estar saudável e amanhã? A recomendação é que não se saia de casa nesse período de quarentena que nós estamos, mas se você sair e um carro passa por você, Deus nos livre. Mas são coisas que podem acontecer, doenças podem nos acometer. Este vírus que está agora circulando por aí, nós podemos acabar pegando ele. Deus nos livre, mas pode acontecer. Então, meus irmãos, nós somos efêmeros, nossa vida passa. Mas quando nós vemos a nossa efemeridade, quando reconhecemos que não temos capacidade para nada, para vencer o pecado, vencer a morte, nada do que realmente importa, Deus ele vem com um enorme amor dele e a bondade dele e nos faz em Cristo, como nós já vimos, mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem do Evangelho é que nós não somos nada além de pecadores fadados ao inferno por causa de nossos pecados. Mas Ele nos salvou disso. Louvado seja o nome do Senhor. Já caminhando aqui, irmãos, para uma conclusão, o Senhor Jesus Cristo quebrou os aguilhões da morte e abriu as prisões do inferno. Tudo por amor a nós, porque antes, afundados em pecados, íamos direto para a morte eterna, pois já nascemos pecadores, mas Ele abriu o acesso dependendo de nós aqui para falar com Deus. Deus está aí, ó, disponível para você, porque o caminho que foi aberto para mim também foi aberto para você.
ore, jejue e busque a Deus. Amém? Vamos orar após os irmãos louvam e nós nos despedimos até a próxima vez. Mas o Senhor Deus que continuará aqui comigo, continuará aí com você. Senhor Deus e Pai poderoso, santo é o teu nome e poderoso tu és. Te agradecemos, Senhor, porque falaste conosco nesse momento. Te pedimos perdão porque reconhecemos sim que somos miseráveis pecadores, que carecemos do teu amor e da tua bondade. E, Senhor, nós te pedimos que continues a falar conosco, independente, Senhor, de estarmos no dia do culto ou não, no dia da ceia ou não. Fala conosco, Senhor. Te peço que abençoe, Senhor, aos irmãos que estão aprendendo da tua mensagem, que ficaram até aqui, Senhor Deus, que tu possas estar abençoando grandemente, Senhor. Nós te amamos. Recebe nossa adoração e louvor. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. If there's an open way